Mas tem mais uma pergunta nesse tema aí de disfagia e avaliação. Tá. Que pra mim, cara, é uma coisa que não faz sentido. Tá bom. E não tá parecendo um aluno de graduação fica mandando as Não, eu perguntas tô de prova amando, eu tô na amando. DM? E, gente, é sem Você recebe roteiro, também? tá? Eu tô amando que de Pergunta de prova na DM? Aham. E Ah, quando no manda grupo, pergunta, fala assim, Você isso viu aqui que é o pergunta menino de mandou prova, no né? grupo essa semana? Eu não vi. Ele mandou pedindo qual que eram as indicações e contraindicações da mobilização. Ah, eu já xingo já. Esse daí é de faculdade, pô. No meu grupo, vai ser banido. Não, sabe por quê? Cara, quando eu fui pro Hopkins a primeira vez, lá no Johns Hopkins tem um evento anual que é Conferência de Reabilitação do Doente Crítico. E as aulas que mais me chamaram a atenção foi da Fono, que foi a do Brodsky, que ele falou sobre o tempo, principalmente de avaliação. E tem a Therese Cole, que é outra fono deles lá, que fala muito sobre comunicação. E a aula dela é ela e a TO juntas, no púlpito, dando a aula, cada uma vai falando um pouquinho. Que Cara, legal. é muito louco. E assim, eu não tinha noção do que era fono, Do isso que porque eu dá já pra fazer, isso porque eu né? já tinha convido bastante. Sim. Mas até ver tudo aquilo ali, falei, mano, não é possível, esse bagulho aqui é muito louco. Foi muito legal, tipo, é uma experiência muito legal Imagino. assistir essa aula deles. E ver a TO também, porque no Brasil, infelizmente, as nossas TOs são relegadas ao quinto plano, né? É difícil achar uma Em UTI, principalmente. fora do ambulatório, Fih, né? não tá na UTI porque elas estão ganhando 25 mil reais no particular. Pois é, mas pelo motivo errado. Porque não Burro tem, é a gente. porque não tem TO. As coitadas foram valorizadas porque estão em extinção. Por isso que elas foram valorizadas, pelo motivo errado. Tudo né? bem, mas São burro é a sensacionais. gente. Né? E aí uma coisa que me chamou atenção, que tanto na aula da Therese quanto a do Brodsky, é o uso do FIS, né? Que é a avaliação videoendoscópica da deglutição. Que é você botar lá nasofibro e olhar a deglutição acontecendo. Porque para mim, no Brasil, a fono não pode fazer. E aí eu tenho... Olha o que acontece na minha Por quê? cabeça. Porque é proibido fazer um exame invasivo. Se é proibida. Se eles tentam tirar a Autonomia. pensa se eu resolver fazer. Né? Não, Então, assim, não ó pode. como A funciona gente lá não nos pode. Estados Unidos. Falando sério agora, não ó, pode. Então, tudo bem. Quem é melhor pra fazer Não, isso? mas olha como fono, acontece. A fono lá nos Estados Unidos chega para avaliar a deglutição do paciente. Se você quer ver a contração do braço, qual que é melhor? Alguém te contar ou você ver? velho. Você vê? Então elas vão lá, bota a nasofibro e vê a deglutição acontecendo e para dar sustentação na avaliação quando precisa. Aqui a fono tem que imaginar a deglutição acontecendo. Exato. Ela tem que ficar olhando assim, acho que tá assim. Ela não consegue ver, cara, para mim isso não faz sentido nenhum. Por isso que a gente vai atrás de sinais que sugerem. E quando a gente fala de avaliação clínica, eu sempre falo isso, a gente precisa assumir para a gente mesmo que é subjetivo demais. E isso não me fala negativamente sobre mim, sobre a minha atuação. É subjetivo, eu estou lidando com movimentos e sinais externos, mas eu não estou olhando lá dentro. Por isso que, a depender do perfil e dos sinais que eu vou observando, eu tenho que ser extremamente cautelosa pela aspiração silente, por uma série de questões. O exame, ele vem como uma informação essencial, não para dizer se aspira ou não. Eu acho que essa é uma questão que vale discussão. Tudo bem, se aspirar, ok, eu vi. Mas se não aspirar, não quer dizer que ele não vá aspirar. Para a gente, os exames, a naso, a vídeo, é para a gente interpretar como a deglutição está acontecendo. Para, de repente, eu ver se tem uma fraqueza, uma latência, alguma coisa que me chama a atenção, que vai me ajudar a entender o sinal clínico, o que está rolando. Mas sim, eu não tenho dúvida que em uma UTI, não fonoaudiólogo realizando, porque aqui no Brasil a gente não pode, mas que a gente pudesse ter esse exame de uma maneira mais frequente, não para todos, eu não precisaria de todos, mas para aquele que a gente tem dúvida, o borderlinezinho ali, a gente seria mais rápido. Eu sei que vocês não podem. E eu sei que existe a cautela de falar, a gente não pode, A porque gente não pode. Mas é um absurdo vocês não poderem. O que eu gostaria mesmo que dava é a naso pelo médico otorrino com a fono junto. Eu acho que tinha que ser o Olhando na intensivista. hora. Tudo bem, mas assim, o Você vai médico precisar achar um mais otorrino o no fonoaudiólogo. plantão. Eu sei, É por eu causa sei. disso, porque o intensivista ele tá lá o tempo todo. Então, assim, você tem que ser um médico, tá bom, o aparelho tá lá, o intensivista pega, põe lá, a fono vai fazer os testes que ela precisa, vendo o exame que a outra pessoa tá Isso, fazendo. E Então. entendendo que essa hora é hora ouro, assim. Eu preciso testar coisa. Eu preciso ver se eu espessando mais ou menos muda, se esse pescoço assim ou assado muda. Então, assim, eu preciso olhar a imagem.
acontecendo, né? E o quanto eu posso colaborar, e muito quanto especialista em deglutição, desculpem, mas é verdade, eu posso colaborar com o diagnóstico desse exame. Claro que sim. Eu conheço esse paciente clinicamente, então eu sei que é polêmico, tudo bem, isso hoje em dia é feito pelo médico, tá tudo certo. Mas o quanto a presença do fonoaudiólogo ali norteia esse exame, né? Consegue tirar dele informações que vão ser mais positivas ainda para esse paciente. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que a gente briga muito por procedimento, muito por recurso, e no final quem está apanhando é o paciente. Exato. Entendeu? Porque eu sou mais lenta em tirar uma sonda, por exemplo. Então, assim, não tá certo. Mas que eu quero que a minha profissão caguei. Eu quero que o paciente tenha a melhor assistência possível. E vale uma frase aqui, né? Tudo que eu tô trazendo aqui hoje é a Carol Silvério, pessoa física, né? Por mais que eu esteja aí nos meios, nos grupos científicos, tudo que eu tô trazendo aqui hoje é a minha opinião, tá bom? Não, e assim, eu até entendo as preocupações que você tem em vista do que há de regulamentado, mas como eu não sou fono, não sou médico, eu dou minha opinião de posso falar o que eu CPF quiser. e caguei. É um absurdo. Essa é a minha opinião, não tem nada a ver com a opinião da Carol. Desde que eu aprendi isso, eu acho um absurdo. Pelo amor de Deus. Entendeu? Eu não sei se a Carol, ela falou assim, eu gostaria que fosse um médico fazendo. Tudo bem, cara, essa é a opinião dela. Mas eu acho um absurdo o fono ter que ficar esperando primeiro a boa vontade de alguém fazer, porque a gente sabe que nem todo mundo é da legião da boa vontade da UTI, né? Segundo, que a pessoa consiga trazer um resultado que vá ser um diferencial relevante para a sua interpretação clínica, pô. Então, assim, isso não é a opinião da Carol, isso é a opinião de Augusto Cruz. Eu não vou falar o CPF pra você não me cadastrar como mesário, tá? Mas é um absurdo, tá? Não briguem com ela, briguem comigo lá no meu Instagram, não, que eu vou bloquear todo mundo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu só tô protegendo os grupos, tá tudo bem. Não briguem com os grupos, briguem comigo que eu bloqueio todo mundo.